Salve meu povo, aqui é Gley Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gley, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitada de geografia, papai. E no episódio de hoje, música, uma frase que ouço muito, inclusive da galera do rock, né? Os roqueiros do mainstream, pessoal mais velho, falam muito essa frase que é: o rap é o novo rock, seja em tom de pergunta ou mesmo de afirmação. No entanto, é interessante a gente fazer um exercício sobre os limites dos significados, digamos assim, dessa frase e até que ponto essa frase ela pode ser boa ou ruim. Então, para a gente fazer então essa discussão sobre os significados dessa frase, é necessário a gente fazer um certo apanhado, né? Um certo contexto histórico do que vem a ser o rock e o que vem a ser o rap, né? Enquanto manifestações musicais e gritos de juventude, etc, né? É claro que tanto a discussão sobre o que é o rock e o que é o rap dariam, 5 podcasts de 1 hora cada um, né? É óbvio, mas aqui na nossa análise, fazendo um breve contexto histórico, então, ele é um estilo musical que é claro que ele tem a sua origem com a cultura negra, né? Com a Sister Rosetta, Little Richard, enfim, uma série de nomes que deram origem ao gênero musical e posteriormente ele ganhou popularidade com cantores brancos, né, o Elvis Presley, não sei o que, mas ele, pra ser sincero, né, nos últimos 40 anos ele é um ícone da branquitude, né? É uma luta às vezes quase que secar um gelo assim, a pessoa falar que rock é música negra. Ele é música negra na sua origem, né? Mas ele enquanto um fenômeno cultural de massa, ele é um ícone da branquitude, né? Vamos ser sinceros aqui na nossa análise. Mesmo enquanto um ícone da branquitude, mas enquanto um ícone de massa, né? Um ícone, é um vetor de globalização, por que não, né? O rock ele se manifesta em todos os lugares, né? Na Ásia, na África, na Oceania, na América, enfim. O rock, então, ele passou, vamos dizer aqui, por 5 fases, digamos assim. A fase da transgressão, a fase popular, né, a fase do pop, a fase do status quo, a fase do tiozão e a fase da despersonalização dos artistas. O que eu quero dizer com isso? É claro que isso aqui são conceitos que eu inventei, né? Eu escolhi aqui pra gente trazer na nossa abordagem. A fase de transgressão, então, seria essa fase, desde lá do seu início, né? Com os trabalhadores negros, né? A música que surgiu do blues, enfim. Até mesmo depois, quando começaram a ter os seus artistas como Elvis Presley, né? Que usurparam o gênero, enfim, não cabe aqui a discussão, mesmo que tenha usurpado de fato, mas, por exemplo, assim, ícones no seu vestuário, né? A maneira de utilizar o seu penteado de cabelo, coisas que hoje são vistas como comuns, assim, nas roupas, mas na época tinham uma contestação bastante forte, né? A calça rasgada, a camiseta de gola com a gola levantada, o cabelo com topete pra cima, enfim, a jaqueta de couro utilizada fora de um contexto de trabalho, uma série de coisas, assim, o uso do jeans também fora do contexto de trabalho, coisas que aqui no Brasil na atualidade não faz muito sentido, mas há 50 anos atrás, lá nos Estados Unidos, soava como um grande quebra de paradigma, digamos assim. Posteriormente, lá nos anos 70, com os hippies, até mesmo com os punks também, continuou essa parada da transgressão, que era aquela coisa do filho rebelde, né? Dizer, meu filho não vai se misturar com isso. Que aí tinha o lance, né, das tatuagens, da iniciação nas drogas, né, psicodelia, né, nos anos 70, né, as drogas sintéticas, enfim. Essa fase da transgressão, da repressão policial, né? Com o surgimento do punk, né? Nos Estados Unidos, na Europa, a repressão policial muito forte, né? Ao movimento punk. Posteriormente, eles se tornaram, né, populares, né? Posteriormente, não numa linha temporal, mas posteriormente cultural, populares, né? O topo das paradas, né? Das rádios, das vendas de disco, dos filmes, né, os videoclipes, né, que passavam nos cinemas antes dos filmes, enfim, se tornaram a ponta do mercado e, consequentemente, o status quo, digamos assim, né? Consequentemente, um sinônimo de música boa, né? Aquela coisa que a gente vê na nossa sociedade até hoje, como assim, por exemplo, fulano é roqueiro, então fulano é exigente, fulano tem bom gosto, né? Fulano entende de música. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Lá o Casagrande, comentarista esportivo, né? Frequentemente no programa Bem Amigos, que eles apresentam lá na Sport TV, aí às vezes vai um artista de samba, de sertanejo, enfim, e aí os outros caras lá do programa falam: e aí, Casão, gostou da música? Você que é exigente, você que tem bom gosto, o que você achou? Aí, tipo assim, por ele ser um roqueiro, vira como se ele fosse alguém
tem autoridade na música, né? Sendo que na verdade ele só é muito fã de um determinado gênero musical. Nada garante que ele entenda mais de música, que ele tenha melhor gosto, enfim. Mas não tô aqui pra criticar o Casagrande, eu até gosto dele, na verdade. É só pra exemplificar o quanto a cultura do rock, né, se tornou status quo quando o assunto é música, quando o assunto é cultura, né? E posteriormente virou uma coisa de tiozão, digamos assim, né? Tanto os artistas como o público dessas grandes bandas foi passando o tempo, né? Então eles envelheceram, né? Então hoje os roqueirões, né, tem lá seus 40 e poucos anos, 50 e poucos, 60 e poucos anos, né? E é normal, porque o tempo passa e vão existindo outros ícones culturais, normal, sem juízo de valor. Então a juventude hoje está ouvindo mais o hip hop, né, suas categorias do hip hop no geral, né, o rap, o trap, os ritmos regionais, né, urbanos, funk, reggaeton, próprio K-pop, enfim, variações das culturas urbanas, culturas populares, enfim. O tempo passou, então a juventude está em outras vibes, digamos assim, e acaba que o rock na sua vertente mais clássica, né, o hard rock, enfim, vira uma coisa mais de tiozão, né, de galera que já está com seus 50 e poucos anos e passa por aquele despersonalização do artista, né, aquele desencantamento, né, que é como muito bem já cantou Cazuza nos anos 80, né? Aquele garoto que iria mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro. Aquela juventude roqueira que achava que iria mudar o mundo, hoje assiste a tudo de cima do muro, né? Hoje está lá com seu carro, né? Com seus carros SUV, seus carros sedãs, né? Na sua casa própria, né? A classe média, por que não, né? O rock, pelo menos no Brasil, sempre foi um gênero dominado pela classe média, né? Seu emprego fixo, sua família tradicional, e assiste a tudo de cima do muro e, por que não, condena os novos gêneros, né? Faz comparações grotescas, né? Eu ouço a música pela voz boa, eu não me importo se a pessoa é gay, né? Eu gosto do Freddie Mercury pela voz, Pablo Vittar canta muito mal, não sei o quê, sendo que na verdade esconde um puta conservadorismo em tudo isso, né? E isso leva à despersonalização, como eu falei, né? Quando as pessoas falam assim, as pessoas não entenderam as letras do Rage Against the Machine, do Pink Floyd, não entenderam as letras, não é que elas não entendam inglês, é que elas colocaram esses cantores como um personagem na cabeça delas, né? Como elas, por exemplo, assim, os fãs vivendo a sua vida tradicional, né? Como eu falei agora, e o ídolo que era o loucão, né? O ídolo que era o cara que contestava o sistema e tal. Só que quando eles envelheceram e se tornaram pessoas caretas, tradicionais, se decepcionaram com aquela pessoa que era transgressora, né? Com aquele ídolo, né? Então pensa, por exemplo, né? Como se dizem hoje em dia, o Roger Waters tá velho, tá caduco, né? Tá falando de política, mas ele não entende o que se passa no Brasil, né? O Tom Morello não entende o que se passa no Brasil, sendo que na verdade é uma decepção, digamos assim, com aqueles heróis que eles mesmos criaram nas suas cabeças, né? E o que tudo isso tem a ver com o rap, né? Meu Deus do céu, o que eu tô falando? Quase 10 minutos e não cheguei no rap ainda. O que eu quero dizer é que pelo fato do público do rock ter envelhecido e pelo fato do rock estar, não vou dizer completamente, mas há uns 75%, 80% muito conservador, muito ligado às vertentes conservadoras, há quem diga que hoje o espaço da transgressão e o espaço da cultura do jovem seja ocupado pelo rap. Isso de certa forma é verdade, mas ele não é 100% verdade à medida de que o rap ele não tenha que ser o novo rock, ele pode ser só o rap. Percebam? Ele não precisa receber um título de rock para ser considerado bom, certo? Não carece dizer que o rap é o novo rock, enquanto agora ele fala com o jovem, agora ele fala com o povo, agora ele bate de frente com o sistema. Não, ele bate de frente com o sistema, ele fala com o jovem, ele fala com o povo, e ele não é um rock, ele é o rap mesmo. É mais sincero, é mais justo reconhecer que o rock envelheceu, reconhecer que o rock, sobretudo no Brasil, está profundamente ligado com a classe média e com as elites e com o conservadorismo, e de que sim, o rap vem, né, aí desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, toma aquela pressão geral nos anos 2000, o rap sim vem com o seu contato com o jovem, com o seu contato com a periferia, com as classes trabalhadoras, de certa forma com os estudantes, né, secundaristas e universitários, enfim, universitários a partir de cotas, né, enfim, o rap vem então com esse contato com a rua, com o povo, não só denunciando, mas fazendo verdadeiras crônicas da realidade, né, do contexto urbano brasileiro, né, e pois bem, falei muito bem sobre o rap agora, mas aí nem tudo são flores, né? Existem críticas também. O rap, né, uma manifestação cultural do rap no Brasil, ela já tem seus 30 anos.
pouco mais até, e uns 20 anos aí consolidado, uns 10 enquanto ponta do mercado entre os jovens, né? Claro que hoje o estilo mais ouvido no Brasil é o sertanejo, talvez seguido pelo funk, é claro, mas entre a juventude, né, o rap nos últimos 10 anos está muito maior do que o rock. E todo mundo sabe disso. Porém, como é um estilo que já tem seu percurso no Brasil há uns 30 anos, ele já passou da primeira fase da transgressão, daquela fase do meu filho não vai mexer com isso aí, isso é coisa de vagabundo, isso não presta, isso é coisa de bandido. A sociedade civil, a sociedade brasileira, ela já está de certa forma contextualizada, familiarizada com alguns ícones da cultura hip hop, ícones visuais ou até ícones pessoais mesmo. Então, essa fase da transgressão ela ainda existe, no entanto ela já passou um pouco. A fase pop também já é uma realidade, né? Já faz uns 20 anos em que artistas de rap conseguem vender centenas de milhares de cópias, hoje em dia conseguem ter milhões de streaming na internet. Então o rap hoje em dia, né, já toca em rádio, já aparece na televisão, já se apresenta em grandes festivais. Ele não é algo puramente underground, né? Ele já está no pop, e eu não estou falando pejorativamente, é até bom que ele esteja no pop porque os artistas merecem visibilidade e remuneração, enfim. Ele ainda não é status quo, né? Ele ainda não é alguém que ouve rap, né? Ainda não é considerado você que ouve rap, me diga o que você achou dessa música, né? Ainda não é aquela coisa vista como a música de ótima qualidade ou como bom gosto e tal. Talvez seja daqui uns 20 anos. Mas perceba então que ele faz um caminho um pouco diferente do rock, é claro, porque são coisas diferentes, mas ele passa pelas mesmas 3 fases iguais, né? Mas nem tudo são flores, como eu disse, né? Nem o movimento não é linear, né? Não é único. As coisas são vívidas, né? Elas vão mudando. Então, o que acontece hoje seria levianidade falar que o rap é um estilo puramente da periferia e que é uma unanimidade dentro da periferia também. O rap hoje, né? O Rincon Sapiência já falou isso bastante nas entrevistas. O rap hoje, ele tá sendo produzido em grande parte das produções de rap pelas elites, né, pela classe média brasileira, pela branquitude brasileira, certo? Hoje, por mais que tu tenha, por exemplo, o rapper, né, o cantor, uma pessoa negra que veio de periferia, as empresas que trabalham em volta, né, na produção musical, na produção visual, são oriundas de pessoas das elites, né, que estão trabalhando diretamente com esse artista. Então ele não é um fenômeno produzido na periferia para a periferia. Hoje as casas noturnas com ticket médio de R$500 tocam hip hop, contratam artistas de hip hop para se apresentar, né? Então ele muitas vezes, apesar de ser um ritmo de periferia, ele é produzido na classe média para a classe média, certo? Ele mudou já bastante o gênero dentro do Brasil e passou pelo mesmo processo que o rock passou, que é das classificações, né? Lá no rock, por exemplo, que tu vai ter metal, heavy metal, rockabilly, hardcore, hard rock, grunge, enfim, uma série de coisas. O rap também conta hoje em dia com as suas classificações, o que é o trap, o boom bap, o tal do rap de mensagem, que é algo que eu já critiquei aqui nesse programa, em outras edições. Enfim, vão passando uma série de classificações e de produções distintas, né? Realmente, rap acústico, enfim, uma série de termos, né? Então, nesse caso, a frase "o rap é o novo rock" volta a fazer sentido, porque há um mesmo grupo de 4, 5 jovens de classe média que há 20 anos atrás montariam uma banda de rock, hoje ao invés de comprar uma guitarra, uma bateria, vão comprar ali uma controladora, um computador, um microfone e vão produzir o seu rap, certo? E aí que mora o grande perigo, né? Sem moralismo ou polarizações de branco pode fazer rap, classe média pode fazer rap, façam o que quiser, né? Não tenho autoridade para isso, mas no sentido de que a partir do momento onde se cria a caixinha rap de mensagem, parece que toda a transgressão do estilo só pode ser classificada enquanto rap de mensagem. Então quem faça trap ou rap acústico ou um rap dançante, digamos assim, não teria compromisso em passar a tal da mensagem. E isso pode levar no futuro o rap a ser um status quo, é claro, porque vai ser um gênero difundido, vai ser a ponta do mercado entre os jovens que vão se tornar adultos no futuro. No entanto, ele pode ter o seu papel de transgressão esvaziado, tal qual o rock teve, certo? Porque hoje nós estamos em uma crise política gigante, uma crise econômica gigante, e os outros gêneros musicais que não têm um papel social demarcado muito forte não vão justamente cantar essa realidade. E se o rap, que era o responsável por cantar a realidade, não cantar a tal da realidade, quem vai cantar, né? Então pode acontecer que no futuro o rap ganhe essa despersonalização
e esse status quo, né? E isso não é uma distopia, né? Não é uma previsão louca da minha cabeça. Nas eleições de 2018 foram flagrados na internet algumas fotos assim de carros que tinham o adesivo dos Racionais e do Bolsonaro no mesmo carro. Pessoas que eram fãs de rap e votaram no Bolsonaro, né? Então existe esse perigo. Aquele garoto, né, que é o garoto da atualidade, que frequenta batalhas de rap, que ouve o rap o dia inteiro, a partir do momento em que o tempo passa e se torna um adulto, e se torna um adulto pertencente às elites, dificilmente vai ter a preocupação social que o rap, que a cultura do rap se propõe na sua gênese, e vai passar a repetir o status quo, vai ser um adulto que vai repetir opressões, certo? E o rap, percebam, o rap ele teve uma utilidade, digamos assim, maior do que o rock com o passar do tempo, porque o rap teve essa ligação com a população, né? Ligação física mesmo, né? As batalhas de rap, os espaços de convivência na rua e tal, trouxeram rap para junto da população e não ficou só um mero produto cultural. No entanto, quando o rap se torna trilha sonora das festas da classe média, ele pode ficar esvaziado do discurso e ficar somente quanto um produto cultural, e no futuro ele perdeu o seu significado. A pessoa, né, ouvir aquilo apenas por entretenimento e não praticar realmente a sua transgressão no dia a dia, né? E transgressão não é só sair pela rua aí se entorpecendo e até mesmo mudando a sua característica física, né? Tatuagem, piercing, né? Tatuagem, piercing e droga não faz de ninguém revolucionário, né? Revolução se faz realmente com ações contundentes na sociedade, se é que me entendem. Sendo assim, pra gente concluir, a frase "o rap é novo rock", ela não é mentira, mas também não é verdade. Ela é uma frase incompleta, né? É um debate que merece ser feito, porque ele não precisa ser considerado o novo rock para ser respeitado. No entanto, é quase que uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que se diz o rap é o novo rock num tom de elogio, pode-se dizer o rap é o novo rock, cuidado. Como quem diz, cuidado, vocês eram transgressores, vocês vão virar a ponta do mercado, depois vocês vão virar coisa de tiozão conservador. Então, o meu recado é, enquanto alguém fã de rock, fã de rap e fã de reggae, que é um estilo que passou por tudo isso e hoje é considerado música de praia, música sem poder político, cuidado. Esses movimentos musicais têm seus ciclos, e esses ciclos eles podem nos botar em lugares complicados. Tá certo, galera? Essa é a reflexão que eu trago hoje no nosso episódio. Deixa lá no Instagram, @gle_ribeiro, a sua opinião, seu posicionamento sobre esse tema. Me conta lá o que achou. Manda no e-mail também, ribeiro.ferrugem@gmail.com. Vai estar na descrição do episódio. Grande abraço, valeu! Não ouve Racionais e cola adesivo do Bolsonaro no seu carro, pelo amor de Deus. Valeu!